De uma opinião antiga, né? Deve ter mais de 100 anos essa opinião, de que não existe transformação social no capitalismo sem teoria social transformadora. O capitalismo é uma engenhoca, ela é tão marcante na história da humanidade, ela produz resultados tão impressionantes e não necessariamente bons ou ruins, né? Ela é um desafio. O capitalismo é um desafio que está colocado tão evidente que o que a gente chamava no passado de engenharia social, né, é uma coisa muito complexa de mexer. Você está lidando com uma engenhoca que são milhões de empresas, são centenas de estados nacionais, são milhares de problemas envolvendo religião, raça, gênero. Enfim, se você pegar a pleiade de temas, conflitos, contradições que estão colocados, a gente vai ver que a intervenção nesse contexto é uma intervenção que exige muito cuidado, né? Obviamente que nós temos as nossas convicções do que é o certo, do que é o errado, do que tem valores e princípios que norteiam as nossas ações, mas acho que ninguém se sente seguro em pegar um lápis, um caderno e desenhar uma sociedade diferente dessa, né? Falar, olha, você tem liberdades, você é o déspota do mundo, desenha a sociedade justa, a sociedade e a transição para essa sociedade, porque também tem esse pequeno problema, né? Você tem que viabilizar o seu projeto do ponto de vista político. Não é uma tarefa simples, né? O século XIX ele permitiu que utopias fossem desenvolvidas e muitas ganharam um apoio, inclusive internacional, muito grande. A gente sabe que o marxismo é um pensamento que ganhou corpo no século XX, se espalhou pelos partidos comunistas mundo afora e fizeram revoluções. Então, não resta dúvida que aquele paradigma deu ensejo a transformações muito radicais da sociedade. Mas o fato é que nós estamos vivendo já há algum tempo o ocaso dessas experiências, né, que invocavam a teoria marxista para atuar sobre essa sociedade complexa. E mesmo a China, né, que alguém pode ainda considerar, na verdade está sob o comando do Partido Comunista, mas me parece que é mais uma questão nominal do que real. Ninguém consideraria a China hoje um país que está orientado para o socialismo ou para o comunismo, muito mais orientado na sua concorrência com o Ocidente, em ganhar a disputa comercial, tecnológica, e se, depois de tanto tempo, né, em que a China foi submetida a potências ocidentais, ela finalmente se firma como uma potência econômica e social, mas ninguém imagina que ela esteja orientada para a emancipação humana, né? Que era o propósito do materialismo do século XIX. Eu estou dizendo isso porque, na verdade, eu acho que nós estamos vivendo uma crise de paradigma, né? E a hegemonia do establishment, que defende o status quo, é de tal ordem que isso vai implicar, em alguma medida, aos progressistas dedicar uma parte do tempo à produção acadêmica e científica
sobre a realidade contemporânea. E a situação não é boa. Não é boa em nenhum país, né, em relação ao pensamento progressista. É óbvio que alguém dirá, não, mas existem pensadores progressistas. Primeiro que são poucos, né? Os realmente relevantes são poucos, né? Mesmo desses relevantes, os que dialogam com as totalidades, né, são em menor número ainda. E a hegemonia acadêmica não está do nosso lado, né? Então, eu faria referência aqui ao debate que os pais do materialismo histórico travaram com a ciência do seu tempo. Se nós nos lembrarmos o que aconteceu na segunda metade do século XIX, o Marx e o Engels eles debatiam praticamente todos os assuntos, eles estavam na fronteira do conhecimento. Então, você pega a filosofia, o debate de fronteira era o que eles propunham. Havia concorrentes, não resta dúvida, mas, quer dizer, no debate do Marx com Darwin, né, o Marx foi se envolver com teoria da evolução, trocou correspondência, descobriu evolucionistas que discordavam do Darwin em temas significativos, como o Pierre Mentrou, por exemplo, que, do ponto de vista marxista, era mais avançado do ponto de vista da teoria da evolução do que o próprio Darwin, a quem o Marx quis, em um certo momento, dedicar o Capital, né? O Engels discutia com Morgan, que era um antropólogo muito importante do seu tempo, tinha conhecimentos sobre história muito incomuns, conhecia a história da Europa central e oriental, conhecia a Polônia, conhecia coisas que até hoje estão sendo discutidas pelos historiadores da Europa. Até hoje eles inspiram estudos historiográficos sobre suas intuições de como funcionavam os vários modos de produção pré-capitalistas. Então, são fontes impactaram a psicologia, impactaram a sociologia, é um dos pais fundadores da sociologia. Enfim, tudo isso para dizer que eu não vejo a esquerda hoje em situação comparável, né? Se você pegar os debates contemporâneos, né? Você pegar, por exemplo, a historiografia contemporânea, está tendo um deslocamento da historiografia contemporânea a favor de uma leitura muito superficial dos fenômenos históricos a partir de uma visão de modelagem da economia neoclássica. Então, você pega um cara como Acemoglu, por exemplo, o rebaixamento da análise histórica que a gente já viveu na escola histórica alemã, na escola dos Annales francesa, mesmo na historiografia inglesa, né, de esquerda, a perspectiva geohistórica do Brodel, você não encontra mais hoje na historiografia contemporânea, que está sendo assimilada, né, por caras como o Douglas North ou o próprio Acemoglu, você não vê aquela perspectiva. E não se trata aqui de discutir mainstream ou não mainstream, porque se você pegar um pensador como o Eli Heckscher, por exemplo, ele não tem nada a ver com essa tradição que eu estou colocando, com exceção da escola histórica alemã, que o influencia, mas ele desenvolve toda uma perspectiva
sobre o mercantilismo e liberalismo que não está no horizonte hoje da historiografia contemporânea, né? Isso para falar de um tema-chave. A filosofia, ela se distanciou muito dessa perspectiva. O pós-estruturalismo francês foi dar no Cultural Studies, né, americano, né? A filosofia alemã, ela praticamente se diluiu, e hoje o que de mais avançado produziu foi a sociologia do Habermas e do Luhmann, que tem bastante pouco conteúdo crítico, aliás, abandona a perspectiva crítica, e o Luhmann, que é mais conservador que o Habermas, dá elementos mais críticos para a sociedade contemporânea do que o próprio Habermas, o que é um paradoxo, né? Mas um paradoxo que já se observou no passado, como, por exemplo, com um cara como Weber, que foi exatamente este impacto que ele teve, né? Um impacto de oferecer para a escola de Frankfurt reflexões que aguçaram a crítica do Lukács, depois do Horkheimer e do Marcuse. Você pega, por exemplo, o neoevolucionismo hoje, que inspira o mainstream econômico. Todos os debates entre esquerda e direita, a direita levou a melhor. A direita levou a melhor. Então, você pega um cara como o Richard Dawkins, por exemplo, né? Você vê que a perspectiva é no sentido... ou seja, a hegemonia acadêmica hoje não está do nosso lado, não está a favor de teses emancipatórias. E eu tenho a nítida sensação de que nós vamos ter que recolocar na agenda de trabalho a dimensão teórica. A gente não vai escapar disso. Eu já achava isso no fim do meu curso de Direito. Eu fui estudar Economia e Filosofia, porque eu já achava isso. E o parênteses que eu abri na minha vida foi os governos do PT, que eu achei que era mais relevante para um cara do terceiro mundo dedicar os seus parcos conhecimentos para ajudar um projeto ser bem sucedido, e aí os governos Marta, Lula e Dilma, né, e o meu próprio, na cidade de São Paulo, do que se eu fosse escrever um livro a mais. Então eu achei que esses 20 anos de parênteses que eu abri na minha vida foi em função das oportunidades que a realidade brasileira ofereceu para uma pessoa com formação de esquerda ajudar a construir determinados programas que pudessem fazer diferença para a vida de muita gente. Então, eu imaginei que essa minha contribuição fosse mais relevante do que qualquer outra que eu pudesse dar, né? Até porque é muito difícil fazer teoria e pesquisa no Brasil, a gente sabe as condições em que a gente faz essas coisas. E ainda mais fazer alguma coisa que possa ter algum alcance na academia em termos internacionalmente falando, né? Então eu falei, pô, não é toda hora que você elege um operário metalúrgico presidente da República. Então, para mim era um fato relevante, tá? Desses que você, do mesmo jeito que o mercado financeiro informa fatos relevantes para a CVM, a eleição do Lula era um fato relevante demais. E eu acho que pessoas como eu tinham que ser informadas, né? Elegemos um operário presidente do Brasil, não é? Um país com esse histórico nosso, eleger um metalúrgico presidente não é todo dia. Então, acho que a mesma coisa que motivou o Eugênio a ir para Brasília até antes de mim. Eu já estava envolvido aqui com a gestão da Marta, mas fomos todos para Brasília ajudar a construir um país melhor. Mas eu acho, e concluo, até para a gente poder conversar, que a crise de paradigmas do século passado
que aconteceu nos anos 80, colapso do sistema soviético, a desarticulação do Estado desenvolvimentista, a começar aqui da América Latina, problemas de gestão do welfare state no centro, inflação recrudescendo, dívidas públicas explodindo já naquela ocasião. Vamos lembrar que a inflação do primeiro mundo chegou a 2 dígitos. Na Inglaterra, chegou a bater mais de 20% a inflação no final dos anos 70. E 12%, 13% nos Estados Unidos. Então, o próprio welfare state estava com problemas. O desenvolvimentismo latino-americano com problemas. E o leste europeu e a União Soviética com problemas. Quem levou a melhor nessa história, de lá para cá, foi o leste asiático, né? E agora o sudoeste asiático. Basicamente, Japão. E depois, e vamos nos lembrar também que o Japão sofreu, mesmos anos 80, um constrangimento brutal dos Estados Unidos nos famosos acordos do Louvre e do Plaza, que botaram um garrote ali no crescimento do Japão, e os capitais foram se transferindo para a Coreia, para a China, e deu impulso a esse fenômeno novo, que é o enorme desenvolvimento econômico desses países desde então. Mas tirando esse lado do planeta, que está, vamos dizer que está indo, né? Mas não está indo do jeito que nós imaginávamos, né? Que a gente estava sempre imaginando uma perspectiva de superação, né, da ordem. Nós vivemos uma crise de paradigma que precisa ser enfrentada. Então, eu acho que exercer o poder, quando a gente tem um projeto, é muito bom, quando a gente pode fazer coisas importantes para as pessoas, mas eu acho que a gente tem que reconhecer que, do ponto de vista da produção de conhecimento científico sobre a realidade, eu acho que nós estamos devendo para a academia um pensamento renovado, e eu acho, sinceramente, que eu falo isso porque estudei a vida inteira esses autores críticos, mas eu acho que o marxismo também não é uma resposta satisfatória para os tempos atuais, né? E falo isso considerando Marx o maior pensador da modernidade, não do século XIX. Acho o Marx o maior pensador da modernidade até hoje. Mas eu acho que o paradigma marxista ele não vai ser possível renová-lo nos seus termos. O que não significa abrir mão da dialética, o que não significa abrir mão da crítica imanente, o que não significa abrir mão de uma perspectiva emancipatória, mas eu acho que alguns pressupostos daquele paradigma, que tem a ver com produtivismo, basicamente, eles estão datados. E até a metafísica do trabalho, ela está datada. Então, o desafio filosófico, econômico, político que a realidade contemporânea nos impõe é do tamanho que já teve um dia, quando jovens socialistas resolveram se reunir para produzir o que pode ser considerado o pensamento mais radical que a humanidade já produziu em algum momento da sua história, que foi a segunda metade do século XIX. Acho que essa é a tarefa que está colocada para quem tem ambições de contribuir para um pensamento radical renovado. Na sua cabeça, hoje, o que seria o conjunto de bandeiras essenciais da esquerda? É o meio ambiente? É a luta contra o racismo? É uma bandeira radical de apoio à educação? É a expansão do crédito? Como se articula
essa questão, se você tivesse que responder, vamos nos agregar em torno disso, o que seria isso? Qual a bandeira? Eu estou há mais ou menos 14 meses trabalhando em duas linhas de pesquisa, né? Que é desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano. Desenvolvimento econômico, eu estou resgatando uma bibliografia que eu já conhecia, mas que eu estou relendo à luz da bibliografia mais contemporânea sobre o tema. Então, esses autores que eu citei, né, que hoje tem um impacto muito grande no pensamento econômico. Acho que o Douglass North é um cara que é liberal, mas tem uma contribuição do ponto de vista... me disseram até que ele foi marxista na juventude, e eu desconfio que tenha sido mesmo, porque ele faz um tipo de debate sobre instituições que lembra muito, e ele próprio diz que tem correspondência com o debate sobre o que o Marx chamava de relações de produção, sabe? E ele, portanto, repõe em termos clássicos, neoclássicos, melhor dizendo, ele repõe a tese de que o desenvolvimento das forças produtivas depende das relações de produção, né? O que ele refuta é que não necessariamente o desenvolvimento das forças produtivas entra em contradição com as relações de produção. Portanto, é um ponto de atenção que eu acho que nós deveríamos compreender. Agora, além disso, ele faz ele muito en passant, ele dialoga com algumas tradições de outras ciências, como, por exemplo, a biologia, a etologia, que tenta fazer do desenvolvimento econômico um desdobramento do desenvolvimento humano, né? E eu acho que, por tudo que eu estou lendo nessas duas fronteiras, a fronteira do desenvolvimento humano, que é mais ou menos essa literatura sobre linguagem, sobre domesticação, o processo de autodomesticação do homem, o processo sobre... Então, tem toda uma discussão dos neoevolucionistas que vai de como os genes se reproduzem até a questão do aparecimento da linguagem, da agricultura. Esse debate sobre evolução, que não passa pelo debate sobre evolução econômica, me faz crer que quando a gente fala em evolução e em desenvolvimento, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Nós não estamos falando da mesma coisa. E eu acho que esse é o ponto de vista, é o ponto de partida da minha... Se eu conseguir escrever um livro um dia, o que eu estou tentando fazer, mas vai ser sobre essa dicotomia entre evolução e desenvolvimento. Evolução humana e desenvolvimento econômico são coisas que não necessariamente andam juntas. E há uma razão para isso, né? E o debate mais filosófico sobre... que é muito pasteurizado hoje, sobre egoísmo e altruísmo. Por exemplo, para citar um exemplo, é um debate filosoficamente muito rebaixado, que não coloca em perspectiva as contradições históricas que envolvem essas duas maneiras de perceber o progresso, vamos chamar assim. Então, para citar um exemplo, o desenvolvimento das forças produtivas, quando você fala que isso vai levar ao socialismo, é absolutamente óbvio que não, para mim hoje. Pode levar, inclusive, à destruição da vida como a gente a conhece.
Por que isso é assim? Vamos falar em outros termos também. Escassez. Será que escassez não é um conceito historicamente determinado? E será que a escassez não é o resultado não das reflexões sobre desenvolvimento econômico, mas da discussão sobre desenvolvimento humano? Será que quando a gente fala de escassez, nós não deveríamos estar nos referindo ao tema do desenvolvimento humano e não ao tema do desenvolvimento econômico? Porque para a economia nunca haverá um ambiente de não escassez, porque é o pressuposto dessa ciência. Enquanto, do ponto de vista humano, é absolutamente considerável pensar a não escassez, se nós tomarmos esse conceito como um conceito determinado historicamente. O que é uma natureza escassa? O que é escasso? Do que nós estamos falando quando a gente fala de escassez? É relacional o tema da escassez. A relação do homem com a natureza é mediada pela relação entre nós. E o conceito de escassez sai daí. Portanto, diz muito mais respeito ao desenvolvimento humano do que ao desenvolvimento econômico. E aí você vai pensar ecologia, sustentabilidade, concentração de riqueza, democratização das oportunidades econômicas, a partir de um outro paradigma, que não é o paradigma produtivista dos economistas em geral, incluindo Marx. Eu não sei se eu consigo, na verdade, formular pergunta, mas eu queria comentar algumas coisas. Primeiro, quando você falou que a produção acadêmica hoje é hegemônica para o lado conservador, eu levei um choque aqui, na verdade, e eu acho que você tem razão, mas eu pensei que, na verdade, o meu choque tem a ver com o lado da produção e o lado do consumo. Eu acho que o consumo ainda é hegemônico progressista, eu espero que seja. A impressão, pelo menos, que eu tenho, o consumo das ideias progressivas, ele é hegemônico na academia. Talvez a produção conservadora, ela é muito hegemônica, sobretudo no lado das ciências sociais da economia, porque, na verdade, ela tem efeito muito prático no bottom-up, que é, né, a movimentação das forças econômicas, enfim, ela vem de baixo para cima, e, nesse sentido, a produção, sobretudo do campo econômico, ele é muito dominante e hegemônico. Enfim, só estou pensando aqui. A coisa que eu queria te perguntar mais concretamente tem a ver com a questão da captura ou da erosão da credibilidade dos partidos progressistas a partir da década de 60. Fernando, o que acontece, né? Eu acabei de resenhar aquele livro do Piketty e ele mostra com muita clareza de dados a erosão do voto progressista. Basicamente, o voto progressista ele perde a base da pirâmide, né, ao longo das décadas de 70, 80 e para frente, e você tem a captura da base da pirâmide pelo voto ultraconservador populista, né? A Nina falou um pouco disso, das mecânicas da política digital e tudo mais. Eu queria um pouco que você fizesse uma reflexão. Como é que se recupera isso? Para onde vai? O que a gente pode pensar para 2022, né? Sobre o primeiro ponto que você abordou, você pegar os top journal do mundo, eles são mainstream, eles não são... Perspectiva é mainstream. Você tem algum pensamento crítico, conforme eu falei, político, aí você tem, né? Mas não necessariamente conectado com a produção acadêmica, né? Vou dar um exemplo, Chomsky, por exemplo, você não consegue desdobrar, pelo menos eu não consegui até hoje desdobrar da gramática gerativa o pensamento político do Chomsky. O pensamento político do Chomsky é meio um anarco-socialista, né? Mas quando ele vai discutir... É óbvio que tem alguns temas que ele defende que ele está mais associado com uma perspectiva mais de esquerda. Por exemplo, nos embates do Jay Gould com
Richard Dawkins, ele ficou mais do lado do Jay Gould por razões acadêmicas, mas não foi o que prevaleceu no debate. Tanto é que eles ficaram isolados no debate sobre gradualismo ou não, para citar uma temática importante, né? Sobre gradualismo ou não, da teoria da evolução. Então, você pegar o pensamento pós-estruturalista, que teve o seu apogeu, né, com Lacan, Derrida e Foucault, se for pegar no mainstream hoje, como é que isso foi incorporado? Ele foi incorporado de uma forma que eu diria... O potencial crítico desse pensamento, ele se perdeu no tempo. E ele foi absorvido em estudos que eu reputo até interessantes, mas que não têm a dimensão crítica que uma crítica literária como a do Roberto Schwartz, por exemplo, tem aqui no Brasil em relação à obra do Machado de Assis. Você não encontra uma crítica literária comparável à do Roberto Schwartz nos Estados Unidos hoje. Aí eu andei comprando uns livros do Instituto Fernand Braudel, lá de Nova York, e eu fiquei surpreso, falei, pô, ainda tem gente que pensa como o Braudel, coisa boa, né? Aí eu descobri que fechou o Instituto Fernand Braudel em Nova York. E eles venderam o acervo do Instituto, toda a biblioteca do Wallerstein, do Arrighi, venderam para a Federal Fluminense, que foi a universidade que se interessou por isso. Então não, sabe, uma coisa assim, ideias bacanas. Outra coisa é você ter um corpo teórico que pretensioso, que busca explicar o mundo e transformar o mundo para melhor. Isso você definitivamente não está dado. E eu acho que a esquerda precisa se dedicar a isso. Porque, na verdade, eu acho que o parênteses que nós tivemos no Brasil pela vitória do Lula se justifica, porque era uma oportunidade de fazer parte de um governo que talvez você nunca mais veja no Brasil, um outro. E essa é uma possibilidade muito concreta, na minha opinião, da gente demorar muito tempo para ver o Brasil se reconectar com essa perspectiva. Mas eu acho que a gente tem que voltar pretensiosamente para a academia, sabe? De criar efetivamente um corpo teórico renovado que possa envolver não só os corações das pessoas que se importam com os outros, mas envolver a ciência, pô. Envolver a ciência nisso. Eu não vejo a ciência envolvida nisso. Ciências humanas, não vejo, né? E eu acho que existem possibilidades concretas da gente produzir algo relevante para chamar a atenção da ciência para perspectivas teóricas novas, né? Isso não vai ser tarefa de uma pessoa, porque você não consegue cobrir o conhecimento disponível, mas você tem como produzir um grupo de pessoas que se dedique a isso. Uma coisa que eu tentei fazer, e acho que em parte estou conseguindo, fazer a Fundação Perseu Abramo ser um think tank nessa direção. Sabe? Eu falar, pô, nós estamos com um déficit teórico muito grande, temos um bom dinheiro na Fundação Perseu Abramo, vamos transformar aquilo num think tank progressista, né? Não sei se vai acontecer, mas a minha proposta foi essa. E eu acho que eu estou presidindo o conselho lá. E eu acho que tem uma perspectiva de que as coisas deem certo. A segunda questão que você colocou é o Eugênio citou um livrinho que eu escrevi que ele diz que gosta. E
E eu gosto muito desse livrinho. O livro chama Em Defesa do Socialismo. É um livro que procura atualizar a bibliografia até os anos 90 sobre o socialismo. E sabe como termina esse livro? Ele termina falando das possibilidades de um pensamento neonazista surgir no centro do sistema e de uma série de manifestações fascistas surgirem na semiperiferia do sistema em reação à ameaça de periferização. Ou seja, um livro que procurava, um livro escrito em 97, por ocasião dos 150 anos do Manifesto Comunista, foi assim que me foi encomendado o texto, para uma edição comemorativa. Então, me deram duas opções. Fazer uma crítica do Manifesto do Marx ou fazer um novo. Eu falei, eu vou fazer um novo, então, pô. E o livro tinha a pretensão de atualizar o debate crítico até aquela data. E ele termina muito negativamente. Ele termina muito para baixo o livro. Porque ele fala, olha, a crise que nós estamos vivendo é uma crise que abre espaço para a extrema-direita. E se a esquerda não souber se colocar diante do fracasso do sistema soviético, da social-democracia e do nacional-desenvolvimentismo, se a esquerda não se reapresentar, o provável insucesso do neoliberalismo vai ensejar uma reação ultraconservadora. É isso, esse é o recado do livrinho. E então o Piketty ele só demonstrou com uma pesquisa de fôlego enorme, aliás, um cara maravilhoso para se conviver, uma pessoa muito generosa, muito humilde, assim. Mas aquilo estava mais ou menos escrito que ia acontecer, né? Que a extrema-direita é que ia ser a beneficiária da crise do neoliberalismo, e não a esquerda. E a esquerda achava que... A esquerda sempre achou que o neoliberalismo fosse fazer água, mas ela achava que não tinha que apresentar uma proposta. Pô. Esse é o problema. E a extrema-direita não precisa apresentar proposta. Sabe por quê? A extrema-direita conta com instinto para se apresentar. Algumas pessoas me perguntam como é que um cara como o Bolsonaro pode ter voto. Ele não está discutindo argumentativamente com ninguém. O Bolsonaro não está argumentando. O apoio que ele tem não é fruto da argumentação. É fruto de outra coisa. É fruto de raiva, é fruto de decepção, é fruto de fratura social. Então, se a gente não vier com remédio, que não é a cloroquina, é a cloroquina que vai ganhar. É o Bolsonaro. É o fake, a falsa solução para o problema. Porque é mais fácil a falsa solução. É muito mais fácil acusar o comunismo internacional, o marxismo cultural, a esquerda, o que mais você quiser. É fácil construir um inimigo numa situação de comoção social. Entende? Então, precisou de uma guerra mundial para acabar com o nazismo. Eu não sei o que vai precisar para acabar com o bolsonarismo, mas não vai ser fácil como as pessoas imaginavam. E eu sempre disse isso. Eu falei, se esse cara ganhar a eleição, não é fácil lidar com isso. O que eu estou fazendo como cidadão? Criando mínimas condições para qualquer que seja o candidato que vá para o segundo turno contra o Bolsonaro tenha o apoio de todos os demais partidos. É nessa perspectiva que eu estou trabalhando. Que é o que eu não tive em 2018. A condição de representar um antídoto contra a ameaça que o Bolsonaro representava. E eu não quero ver ninguém na situação
que eu vivi em 2018, em 2022. 1980 foi o último ano em que a esquerda tentou fazer aquilo que foi preconizado a partir, em última análise, da obra do Marx, que é o quê? A nacionalização dos grandes meios de produção e troca, para que a lógica do sistema econômico passasse a funcionar a partir das necessidades sociais e não do lucro. Isso foi feito pelo Programa de Nacionalizações Democráticas do governo François Mitterrand, e depois disso, durou um ano e foi enterrado, e depois disso não se falou mais neste assunto. Acabou. Foi o último episódio. Foi antes da queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, aquilo que aconteceu na França em 1980 com a vitória da União Popular, soava como se a esquerda estivesse adquirindo a possibilidade de mandar uma mensagem construtiva para o mundo, resgatando a democracia dentro de um programa que seria o programa de supressão do capitalismo. O resultado disso foi o avanço do ceticismo, o avanço do seguinte, para resumir, muitos avanços democráticos no plano da política, porém, no plano da economia, a esquerda ficou numa posição crítica ao neoliberalismo, crítica à globalização, não vamos nos esquecer, crítica à União Europeia. A esquerda europeia, a partir de um determinado momento, foi crítica à União Europeia e sem qualquer chance de propor uma alternativa verossímil. E essa incapacidade de propor uma alternativa verossímil soava como se fosse uma compactuação com o que estava acontecendo no plano econômico, quando, na verdade, eu concordo totalmente com você, fazia falta uma reflexão de fundo que estivesse à altura da reflexão que Marx e Engels fizeram, enfim, que vários sucessores fizeram. A minha impressão é que essa reflexão está muito mais para a teoria da complexidade, ou seja, de nós concebermos a economia como um sistema emergente e examinarmos quais são as forças e analisarmos como é que o que emerge desse conjunto e de forças. E aí é muito importante, legal que você está investindo nisso, a contribuição de outras ciências do homem e da sociedade, além das ciências, de outras ciências além das ciências do homem e da sociedade, coisa que Marx e Engels conheciam, mas claro que não tinham como usar. Eu, nesse sentido, eu sou menos pessimista com relação ao estado das ciências sociais, porque me parece que nós estamos num momento em que o grande desafio, que é a real interdisciplinaridade, ou seja, trabalhar de maneira integrada ciências do homem e da sociedade, ciências da vida e da terra, isso está acontecendo, isso está se manifestando no plano da política, está se manifestando nos grandes documentos internacionais e nos grandes relatórios internacionais. Agora, não vamos ter algo semelhante ao que a gente tinha como herança do Marx e do Engels, que é uma ideia clara e distinta de como a sociedade deve ser quando o capitalismo deixar de existir. E o meu medo é que a isso você esteja dando o nome de horizonte conservador. Então, eu te faço duas perguntas. A primeira é: o que é uma perspectiva de esquerda no plano da organização material da sociedade, se não se trata mais de nacionalizar os grandes meios de produção e troca? E segundo, por que você acha que essa evolução que o pensamento social tem tido hoje, com grande contribuição de ciências que não são ciências do homem e da sociedade, por que você acha que essa tendência está sendo uma tendência conservadora? Todo o livro mais mainstream
é seguido de 10 livros críticos a esse livro. Então, vamos pegar um exemplo, vai. Pego um exemplo dos anos 70, que é O Gênio Egoísta, né? Que é um livro que o próprio título deu ensejo a dezenas de artigos críticos. Pô, o cara atribuir egoísmo ao gênio, pô. Quer dizer, eu me lembro de um debate em que o sujeito falava assim: no futuro vão fazer a conexão entre livros como esse e a vitória da Thatcher na Inglaterra. Para você ter uma ideia de como o debate aconteceu. E aí o autor passou a se desculpar do título e justificar o título e tudo mais. Mas se você for ver o neoevolucionismo, que está em franco desenvolvimento, né? E com uma robustez muito impressionante, você vê que a esquerda ela funciona como uma força crítica ao mainstream, como a gente critica o neoliberalismo, critica não sei o quê. Mas você não vê um corpo de ideias se constituindo. A interdisciplinariedade que você se referiu, ela está mais forte do lado de lá do que do lado de cá. E esse sempre foi um atributo nosso. Sempre foi um atributo do pensamento crítico você combinar as ciências para fortalecer o paradigma que você está defendendo. E, por incrível que pareça, isso está sendo construído do lado conservador, com muito mais efetividade do que do nosso lado. Não é casual que o principal livro do Douglas North sobre institucionalismo, que é aquele de, como chama, desempenho econômico, sabe qual que é? Dos anos 90, cite o principal evolucionista da década, que era o Richard Dawkins, para dizer o seguinte: olha, o meu modelo, como o dos neoevolucionistas, contempla a perspectiva altruísta. Eu não preciso abrir mão, eu não preciso levar em consideração só o egoísmo para que o meu sistema fique em pé. Eu posso usar o paradigma evolucionista com essa mesma finalidade, porque ele contempla o comportamento altruísta. Para te citar um exemplo, você não vê na economia, não vê entre os economistas, por exemplo, um esforço dessa natureza. A economia heterodoxa, vamos chamar assim. Você não vê esse esforço dessa natureza. Nós estamos prisioneiros, os economistas heterodoxos, na minha opinião, ainda estão prisioneiros dos paradigmas bem-sucedidos no século passado, que é o pensamento cepalino, que foi, na minha opinião, você não pode falar o nacional-desenvolvimentismo não faz mais sentido, então o CEPAL estava errada. Não, para aquele momento era o pensamento mais avançado que se tinha, né? Assim como o pensamento social-democrata era o pensamento mais avançado que se tinha naquele momento, né? O keynesianismo foi hegemônico na academia por muito tempo, até os anos 70, para enfrentar Marx, Keynes, até mesmo Schumpeter. A direita se viu obrigada a mobilizar recursos que nós, do nosso lado, nos sentimos um pouco mais confortáveis. Quando as coisas começam a ruir nos anos 80, a gente deveria ter feito um esforço, na minha opinião, de atualização, que eu acho que nós estamos devendo até agora. Esse esforço não foi feito. Pega essa moderna teoria monetária, né? Ela tem pouco de moderna, como você sabe, né? São ideias que estão sendo reprocessadas. Mas tem uma discussão de fundo sobre isso, né?
de certa maneira, vencida, que está sendo recolocada no debate pela esquerda, na minha opinião, com pouca perspectiva de prosperar. Né? Porque nós não estamos levando em consideração a discussão crítica que foi feita sobre moeda por nós, da esquerda, 100 anos atrás, em torno do debate sobre moeda mercadoria e moeda fiduciária. Então, nós estamos repondo uma discussão que, de certa forma, para nós mesmos, já deveria ser considerada velha, num certo sentido. E eu acho que ele não faz a crítica da melhor maneira possível sobre a questão das finanças globais. Você estava falando da nacionalização dos bancos do governo Mitterrand, né? Será que nós estamos preparados para discutir a questão da moeda? Ou nós vamos recorrer à moderna teoria monetária para fazer essa discussão? A minha sensação é de que nós vamos embarcar numa canoa, no mínimo frágil demais para enfrentar o discurso oficial sobre finanças. Então, é um pouco nesse sentido que eu falo que eu não vejo do nosso lado tanta musculatura quanto eu noto do lado de lá. Haddad, a gente está olhando para o passado nessa construção da prática, a gente está olhando para a história. E a gente está com uma dificuldade enorme de entender o que esse futuro da esquerda construído na prática, né? Obviamente bebendo do mundo das ideias, seja da academia, ou seja das ideias, enfim, dos diversos saberes que estão aí, para onde ele está nos apontando. Eu acho que enfim, eu acho que você falou algo muito interessante, isso vai demorar para passar, então eu acho que você também está apontando que a gente vai necessitar de uma certa paciência histórica para conseguir construir esse futuro que a gente quer construir enquanto esquerda. Mas aí eu te pergunto, né, quais são as bases desse, sejam as bases práticas, né, seja as bases teóricas, ou quais são as estratégias dessa construção para chegar até lá, e que fontes a gente vai beber, e quais são a nossa história, se a gente consegue superar isso, se a gente não consegue superar isso. Acho que nesse pensamento do olhar para o futuro da construção da esquerda também tem uma questão enorme que para mim está colocada nessa semana mais ainda, depois do que aconteceu, enfim, daquela conversa com o Ortega, com Maduro, etc., é o papel da Venezuela nessa reconstrução das nossas alianças, ou na construção das novas alianças, olhando para o futuro da esquerda e o futuro isso das nossas alianças na América Latina de forma mais geral, se tiver tempo. Eu acho que o Biden está sob a influência um pouco do que foi o desafio Sanders para eles, sabe? O Sanders, efetivamente, ele conseguiu catalisar um sentimento jovem da juventude americana que se diz socialista, curiosamente. Ela se diz socialista, né? E não tem vergonha do termo, né? E eu acho que o Sanders captou ali uma coisa nova. Eles estão dando o nome de Green New Deal, né, para esse conjunto de ideias. Mas, no fundo, dá para dizer que é uma espécie de programa socioambiental, que não desconecta o social do ambiental. É encontrar uma maneira de dialogar com essas duas dimensões, o que implica uma revisão de alguns pressupostos do que é desenvolvimento. Por isso que eu abri dizendo que existe uma diferença entre evolução e desenvolvimento, né? E que a gente precisa, de alguma maneira, responder em termos teóricos, né? Do que nós estamos falando. Uma das coisas que eu acho que aconteceu, foi uma certa fragmentação. Por isso que a questão da
interdisciplinariedade se recoloca, porque ela, num certo sentido, ela está... o mainstream é interdisciplinar hoje. A gente não está se dando conta do quanto ele se tornou interdisciplinar. Sabe, os saberes estão se reforçando do lado do mainstream. Não é uma coisa mais como era no passado, sabe? Se é que um dia foi assim, né? Porque, para retomar aquele debate do Marx com o Darwin, né? O Darwin não aceitou que o capital fosse dedicado a ele. E porque o Marx era socialista, basicamente por isso. Né? E não era essa perspectiva que estava dada para o evolucionismo. Então, nunca houve... Esses compartimentos só existem nos departamentos das universidades, né? Esses compartimentos. Mas na alta cultura, essas coisas não funcionam por compartimento. Mas do lado conservador, menos ainda hoje. Sabe, uma coisa está reforçando a outra o tempo todo. E o que era verdade dentro de uma disciplina é verdade hoje dentro de um campo de apreensão do mundo. Né? Vou dar um exemplo para você. Não é esquisito você ver uma pessoa de esquerda falar: essa pauta identitária está atrapalhando o nosso diálogo com os trabalhadores. Essa é a prova eloquente de que nós estamos fraturados. Como assim? A gente não consegue mais falar para o trabalhador e para o negro, para a mulher, ou para o... não sei. Nós perdemos essa capacidade. Pô, o tema da mulher está no Manifesto Comunista. É um tema central do Manifesto Comunista, o papel da mulher. Né? E hoje, passados 150 anos, 160 anos, a gente não consegue fazer a mesma ligação mais, porque nós vamos perder voto, vamos perder audiência, vamos perder... Como pode ser isso? Né? Então, o que eu estou querendo sugerir é de que nós precisamos retomar... A palavra não é boa, porque ela tem implicações contemporâneas indesejáveis, mas a gente precisa recuperar a ideia de totalidade, num certo sentido. Sabe? E não pode ser a totalidade tal como ela foi pensada no século XIX. Porque hoje a gente sabe, e não é uma questão de economicismo versus não economicismo. Não é perder de vista que a economia, né, que essa simbiose do homem com a natureza preside as relações. Mas quando você fala de um Green New Deal, obviamente que você está falando de uma outra coisa, de um outro paradigma de produção que não é aquele da Revolução Industrial. É meio óbvio isso. Então, a esquerda tem condições de responder a isso de maneira organizada? Eu acho que teríamos condição, se nos dedicássemos um pouco a isso. O que eu acho é que nós estamos ainda prisioneiros de paradigmas ultrapassados que serviram para alguma coisa em algum momento, mas que não servem mais. Não serve mais. A roupa não serve mais. Sabe aquela coisa que brincam na internet? Eu não tenho roupa para participar dessa conversa. Sabe? A gente precisa de roupa nova. Nós precisamos de trajes novos para participar desse salão de conversa. Porque o Foro de São Paulo, ele mudou completamente. Ele não é mais o mesmo. Ele foi uma coisa importante. Inclusive, o Lula teve uma influência muito benéfica no Foro de São Paulo pela trajetória pessoal dele. E a gente está invertendo a situação a nosso desfavor, o que é ridículo. O PT, que era o paradigma de uma esquerda democrática,
que inspirava a esquerda atrasada latino-americana vai ficar a reboque da esquerda atrasada latino-americana? Porra, juro por Deus, eu não consigo entender nem do ponto de vista tático uma coisa dessa, muito menos estratégico. Eu vi conversas do Lula com o Chaves, que era muito melhor do que o Maduro, pedindo conselhos para o Lula sobre como se portar. E eu ouvi o Lula falar: Chaves, você precisa parar com essa ideia essa cabeça de milico que você tem. Eu vim do sindicato, eu sou um negociador por excelência. Democracia implica negociação. Você precisa ter uma cabeça mais aberta para negociar com quem discorda de você. Eu vi o Lula falar para o Evo que ele tinha que ganhar Santa Cruz de la Sierra, que ele não podia abrir mão do que representava Santa Cruz para a Bolívia, mesmo sendo o ninho do conservadorismo e do elitismo boliviano. Mas quer dizer, nós tínhamos um cara aqui que era uma esquerda democrática e agora nós vamos ficar a reboque do Maduro? Como é que isso pode passar pela cabeça de alguém? Aí a pessoa fala: mas é o Foro de São Paulo. Mas essas coisas mudam, meu Deus do céu. O significado das coisas mudam. E é o que eu estou falando aqui desde o começo da nossa conversa. Nós temos que nos despir de certas coisas que atravancam o pensamento emancipatório. Nós temos que saber ser despojados num certo sentido, desprendidos num certo sentido, porque senão não avança, o pensamento crítico não avança. É o seguinte, dentro desse pensamento que eu acho fantástico, eu concordo 100% que não havendo teoria, nós não vamos ter uma prática. Como que entra a questão do fundamentalismo cristão, que hoje está no Brasil, é uma realidade indiscutível, e mais ainda, quando esse fundamentalismo cristão se junta ao narcotráfico, é uma coisa realmente impensável. E a segunda parte da pergunta, é que quando você pensou, no final da década de 90, que a extrema-direita poderia vir a se tornar retomar, ou se tornar uma coisa importante na política brasileira, o que aconteceu? Porque o PT exatamente logo em seguida toma o poder. Qual foi a falha, então, que o PT cometeu de não ter percebido isso, ou de talvez até ter contribuído com isso? Enfim, eu queria te ouvir.